Bom, gente, sou George Sarmento, sou parapsicólogo, especialista em casos paranormais. Estou com meu tio Roger aqui, que passou por um caso muito legal. Para quem não estava na pele dele, lá em 92, 93, faz um tempinho. Mas ele é novo, tá, gente? Cabelo branco é à toa. Devido ao primeiro vídeo, foi um sucesso. Muita gente veio no privado comigo, com ele. Foi muito legal os relatos, viu? Temos mais vídeos para contar. E ele vai contar um caso que aconteceu com ele lá no Piauí, em Cristalândia, no interiorzinho. Com a palavra tio Roger, vamos lá. Beleza. Como é que aconteceu isso aí, tio? Isso aí são situações que pessoas vão dizer que a paranormalidade não existe, mas existe. Eu presenciei e numa cidadezinha chamada Cristalândia, no sul do Piauí, em 1992. Ainda era bem novo ainda e gostava de ir para umas farras, numa cidadezinha vizinha, que ficava a 25 quilômetros da cidade onde eu morava, uma cidade chamada Correntes. Cheguei em casa, mais ou menos meia-noite para 1 hora da manhã, casinha simples, casinha de taipa, né, que a gente estava passando simplesmente um período lá com meu pai, com meus pais, né, que na época eram vivos ainda, e cheguei, tinha tomado algumas, e devido a isso, entrei escondidinho da minha família e fui dormir ao quarto ao lado. Casinha pequena, simples, com o chão, naquela época era chão vermelhão ainda, e deitei. Várias vezes que eu ia para as festas e chegava, eu sentia uma presença de alguém no quarto, uma presença muito forte. Mas como as pessoas às vezes têm aquele receio, têm aquele medo de estar sendo vigiada por alguém, eu não levava isso em conta. E isso não foi uma vez nem duas vezes não, isso foi no decorrer de várias situações, de várias saídas que eu tive à noite. Só que teve uma noite bem especial, que cheguei, fui direto para o quarto para não acordar meus pais, né, meio escondido, eles eram meio caxias, apesar de eu estar de idade já, e me deitei. Todas as vezes que eu me deitava, eu sentia a presença de alguém e comecei a ficar preocupado com essa situação, porque já estava começando a incomodar. E eu pensei que poderia ser que eu fico muito impressionado quando eu assisto filme de terror, de espírito principalmente, fantasmas, e me deitei na cama. Era uma cama de campanha, hoje em dia não existe mais, era uma cama daquela de mola, que tem somente o colchão sobre as molas e um lençolzinho e um travesseiro simples. E eu me deitei, e quando eu fechava os olhos eu sentia uma presença como se fosse um lençol de cima para baixo, né, em cima do meu corpo. Quando eu abri os olhos, eu não sentia mais nada, aquela presença sumia. Então eu comecei a fechar os olhos novamente, achando que poderia ser uma brincadeira. Mas no decorrer de umas 2, 3 vezes, eu abrindo os olhos e fechando, no momento que eu comecei a fechar, eu senti a presença. E naquele momento eu senti que tinha uma pessoa descendo, como se estivesse descendo do teto, deitada, no mesmo sentido que eu estava deitado, ela vinha descendo também de cima do teto, deitada, de encontro a mim, com os cabelos horrorosos, os olhos meio arroxeados, e eu pensando que poderia ser coisa da minha cabeça, e com um vestido meio florido, as flores meias lilás, umas pontinhas amarelas, e eu abri os olhos e a imagem sumia. E aí eu já não estava sentindo mais coragem de fechar os olhos, mas foi necessário fechar porque o sono chegou, e eu fechei e senti a presença da pessoa, ela como se estivesse passando o braço em frente à tela de uma televisão antiga. Eu não sei se alguém já fez isso algumas vezes, mas você sente aquela energia que fica tipo vibrando na sua pele, no pelo, para quem tem pelo no braço, né? No caso eu tenho. E eu senti isso, e quando abri os olhos, esse espírito, ele estava em cima de mim, entendeu? Como se estivesse querendo me sufocar. E era uma presença bem pesada e real que eu senti ela realmente me sufocando.
Eu, sem pensar duas vezes, apavorado, se eu tentar fazer isso 10 vezes, 1000 vezes, eu não consigo de jeito nenhum. Eu me levantei numa rapidez tão grande e da maneira que eu peguei o travesseiro, veio junto o colchão, que era fino, e o lençol. Eu acho que o lençol nem saiu de cima do colchão, não saiu. Eu acho que foi tudo montado. Corri para o quarto ao lado, que era o quarto dos meus pais, né? A porta sempre ficava entreaberta, e joguei o lençol no chão, deitado ao lado da cama da minha mãe. Como não foi a primeira vez, e nem vai ser a última, creio eu, que eu já senti presença assim muito forte, ela, pela segunda vez, ela estava dormindo e eu não sabia que ela sabia, eu nem sei se ela realmente sabia dessa situação, mas como ela era média, né, espiritualmente, ela só fez botar a mão sobre mim, que estava deitado ao lado da cama dela no chão, e pediu para eu rezar para os espíritos dos espaços, fazer umas orações. Aquilo me deu mais medo ainda, porque eu não sabia que ela poderia ter sentido algo e ficou em silêncio para não me dizer nada, né? E aí eu não consegui dormir, fiquei muito espantado, muito receioso. Tá, isso era no sábado para o domingo. E quando foi no domingo, acordamos, tudo bem, tomamos café. E como nós tínhamos uma vizinha, isso no Piauí, numa cidadezinha chamada Cristalândia, no sul do Piauí, Dona Nailde, né? Aquelas velhinhas bem antigas, que só fala gritando, né? A vozinha fina. Ela, Mãe do Italívio. A mãe do Italívio, né? Uma grande amiga nossa. E ela me chamou, ali, na verdade chamou primeiramente meu pai, né? Que estava com vontade de cavar uma vala em frente à casa dela, que ali todo mundo tinha uma casa humilde, né? Era no interior do sertão mesmo do piauiense. E aí meu pai falou: Roger, você pode cavar a vala lá? Eu digo: cavo, pai. E aí, na empolgação do domingo, conversando muito com ela, né? Ela muito dada e tudo mais, muito gente boa. E eu me empolguei tanto que eu cavei uma vala enorme. E aí a conversa vai, conversa vem. E eu fiz um comentário que tinha ido com meus piseiros, né? Numa cidade vizinha, em Correntes, que eu tinha uma namorada lá. E todas as vezes que eu chegava à noite, eu sentia uma presença. E ela deu uma risadazinha, como se... com um pouco de deboche, né? Eu pensei, bem, a Dona Nailde não vai acreditar no que eu estou falando, é melhor eu parar de falar. Mas aí minha mãe chegou e comentou com ela, enquanto eu estava cavando a vala. Minha mãe se afastou e foi comentar com ela na casa dela, e a Dona Nailde levou a sério e veio perguntar a mim como é que foi a situação desse episódio, desse dia, de sábado para domingo, que era o domingo quando eu estava cavando lá a vala. E aí eu contei a ela da situação, que tinha sentido uma presença muito forte de uma pessoa e a pessoa me sufocou. Era uma pessoa bem idosa, catavérica, com um vestido assim horripilante, o rosto horrível, e que realmente eu senti a presença dela, e não tinha sido apenas uma vez, foi várias vezes, só que dessa vez realmente ela chegou até mim. E aí ela ficou séria e depois deu uma risada que disse que tinha sido uma senhora que tinha falecido lá há muitos anos que eu digo, há uns 4, 5 anos atrás, e que realmente ela escutava zoada na casa, que a casa ficava fechada durante muito tempo, né? Porque como era uma cidade do interior, o pessoal lá não tinha costume de estar alugando as casas, não era fácil alugar as casas. E como a gente estava só de passagem, a minha família, estamos viajando, nós estávamos interessados em comprar terra por lá, e aí nós paramos para ficar lá um período, talvez 1 mês ou 2 meses, eu não lembro direito. E aí ela me falou que realmente essas aparições, realmente as pessoas comentavam, né? Por isso que a casa estava vazia. Então é isso aí, pessoal. Para quem gosta das histórias aí, talvez venha mais. Teremos mais, né? Nós teremos mais, né? Essas histórias não é para botar medo em vocês, nem nada. É para vocês entenderem o que acontece no nosso mundo. Tem coisas invisíveis que a gente foge da nossa realidade, né? Da compreensão, mas que acontecem realmente com todos nós. Tem relatos meus também, desde 2 anos de idade, que aconteceram. Por isso que eu busquei a parapsicologia, mas lá na frente teremos meus relatos. Por enquanto, vamos com os do tio Roger, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tio Roger relatando aí mais um momento
Maravilhoso. Maravilhoso, Para quem está na pele é muito fácil. Muito fácil. Um abraço. Até mais.